aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Como tem a rivalidade Pedro-Gabigol, quem vai ser o titular. Tem. Que por muito tempo a galera tem Nem existe essa rivalidade demais. O Pedro é o titular absoluto. Que é um absurdo, na minha O opinião. Gabigol não O cara está mostrou no feliz. campo, o Gabigol não fez nada em O 2023, cara. cara é o segundo maior ídolo da história do Imagina isso, Flamengo. beleza, é meu ídolo pra caralho, me amarro no Gabigol. Tinha um bonequinho dele aqui que tá lá Pra dentro. você tá tranquilo, vai ficar no banco lá, dane-se. Mano, ele tem que jogar, André. Aí o Bruno Henrique agora é o reserva do Porra, centroavante o Gabigol não também. fez nada no que ano passado, mano. Imagina se o Tite chega e fala assim, Gabigol, você fez tudo pelo Flamengo, você é pica, o Pedro tem 35 gols, mas você é o meu titular. Quantos anos tem o Gabriel, Imagina. cara? Quantos anos tem o Gabriel? 26, eu acho. Porra, é novo pra caralho, cara. Parece que estão tratando aí como se você tivesse 35, Não, meu irmão. eu sempre defendi o Gabigol Acabou aqui. a carreira dele. Eu pô. sempre defendi ele aqui. fisicamente mal. Pra mim, 26 anos. renova com o Gabigol. Agora ele tem que buscar a condição titular. Ele vai ficar lá jogando nada, sem fazer um gol em 20 jogos, até meu titular. Mas o que eu acho é que o cara, E o Pedro metendo gol. a médio e longo prazo, o cara pode ficar ali, tá? Aguenta a médio 3 e longo jogos, prazo, 4. o cara não vai ficar feliz. Então ele vai sair, irmão, desculpa. Eu acho que ele tem que eu sair. acho. Isso aí, então. A médio Como e eu longo achava que prazo... o Pedro tinha que sair antes Aí, quando tava no aí o banco. contrato fica o elenco com 11 só. O cara só tá pensando... Exatamente. O cara só mas tá uma pensando coisa no é a dinheiro, visão, porra. se o elenco... Como assim? Eu acho que se o jogador fica nessa condição, o jogador da prateleira desses caras, se ele fica no banco, aceitando ser banco e vida que segue, o salário lá caindo, mais de 1 milhão, pô, o cara tem esse direito. Quem sou eu pra julgar o cara que tá ganhando 1 milhão? É. Eu adoraria ganhar 1 milhão, seria reserva. Feliz. Eu queria também. Agora, os caras têm uma condição de jogar, meu irmão, que pode jogar em qualquer lugar, O cara. cara ficou e ganhou a vaga aqui. Pô, se O eu Pedro sou- ficou... O Pedro, assim, se o Pedro Pedro seguisse... ficou, levou soco na cara. Tá aí, o titular do Flamengo. O Pedro se Tem uma seguisse... temporada atrás do O cano, Pedro se 35 seguisse gols. a mesma conselho de uma rapaziada que ele teria que ir pro Palmeiras porque ele era reserva do Gabigol, ele não ia pra Copa do Mundo, por Mas exemplo. eu tenho certeza o que eles... Gabigol não foi pra Copa do Mundo porque Tudo deu uma bem, vaga. tudo bem, mas, pô, mas era titular do Eu não sei Flamengo. também se o Tite... Que não Talvez jogador levasse. do perfil do Tite, se Foi ele levaria. convocado, ele chegou a ser Lá, então, convocado, até pô. por isso mesmo. Mas ele não perdeu a vaga pro Pedro. Foi pra Ele perdeu- Copa América, né? Ele perdeu a vaga pro Até Jesus, por pro isso Richarlison. mesmo. O Paulo Betti disse pra gente aqui o porquê. Não, acho que nesse caso ele perdeu a vaga pro Pedro. Eu acho que ele perdeu pro Pedro. Em Porque ele termos de abriu ca- mão de jogar na posição que ele jogava. Então, vamos lá. Mas em termos de característica, com que o Gabigol tava jogando no Ainda bem, mostrou no último de grupo, semestre de foi campeão da 2022. Libertadores com o Dorival. Parabéns pra eles. Então, mas acho que temos duas visões aí. Quem paga o salário do Gabigol é o Flamengo, não é a CBF. Uma então. visão, o Beto tá certo na visão do macro, do assim, o Flamengo tem que ter um elenco e o cara tem que aceitar ficar no banco. Isso sim. Agora, essa é a visão fria da coisa. É. Agora, no dia a dia, o que a gente já teve de informações do que aconteceu nesse período Pedro Gabigol... A gente não sabe um centésimo do que acontece. A gente não sabe, mas o que a gente já teve aqui de informações é de que, primeiro, Pedro Gabigol tem uma rivalidade interna, quem vai ser o titular? E óbvio que vai ter, desde que o Pedro chegou. Não, por um momento o Gabigol E ganhou. já teve problema, o Pedro igual, ganhou. igual o aí. Matheus falou. Ah, não, o Pedro poderia ter seguido o conselho. Eu tenho certeza que o Pedro pensou em sair do Flamengo. Pensou. Pensou, saiu. É. Não, tô dizendo que ele não saiu. O Palmeiras chegou junto Não lá, pensou, mas não pagou, Assim, não vendeu. eu acho que existe uma preocupação excessiva. É só com o Flamengo. Não, excessiva. Ah, em é só relação- com o Flamengo? Não, com essa de... com a qualidade dos reservas é só com o Flamengo. Não, Ninguém discute. Por que fulano tá no banco do Palmeiras e tá lá no Porque Grêmio não pra tem o sair? Gabigol no Não banco do tem, Palmeiras. isso é isso. Ó, Não que tem a só mesma fora. prateleira Por isso do que você banco. fica puta É por isso que todo Mas mundo o fala que o segundo maior Flamengo tem o melhor salário... elenco. Não, o segundo maior salário É o de um Dudu, jogador o no Dudu é o Brasil... craque. Porque o Dudu é o maior Dudu ganha salário. 2 milhões e bala. E é titular. Mas o segundo maior salário de um jogador do Brasil é do Gabigol. Ele tá no banco. Cara, eu acho que ele vai meter o pé de graça no Não, Flamengo. eu acho assim. E já se pagou. Não, Exatamente. já se pagou esportivamente, acabou. Vamos ver. Mas você pagou mais do que agora, multiplicar. muito mais. Se acontecer isso de fato, dele Eu acho chegar que- no final do contrato e não tiver nenhum acerto, e ele seguir o caminho dele, porra, tá mais Só pra complementar que a gente tem que falar também de Flusão, que o Flusão tá bem nas contratações, a galera tá pedindo aqui. Mas em relação ao... Eu acho que existe uma preocupação excessiva. Se o Gabigol tá triste, se o Pedro tá triste. Eu acho que a preocupação... 1 tem que ser o Flamengo, 2 tem que ser o Flamengo, 3 tem que ser o Mas Flamengo. você acha que essa preocupação é do Gabigol ou minha? Oi? Ou das pessoas que analisam? Não, Preocupação do Gabigol, pô. Ele já externou. O Gabigol... Beleza. O Gabigol É o fato. A gente Mas não ele já pode fez negar o alguma, fato. mas ele já fez alguma atitude, por exemplo, rebelde, de não Já. ir treinar? O que ele fez? Não, de não ir treinar, Não apareceu, cobrou, não vou trabalhar. Ele Você já- não foi titular no jogo. Ele fez já isso? deu declaração de declaração. falar... Não, declaração. Eu quero jogar na minha posição, eu vou brigar por ela. Isso. Com o Paulo Sim. Vitor. Mas Isso é isso- normal. mas não é nada rebelde. isso é Recentemente, rebelde. no Pode Pá, a entrevista dele,
tá bom. Mas, Foi assim, de uma parada de que ele não está confortável com a situação. Mas aí, se ele não está confortável com a situação, ele trabalha e volta a fazer os gols que ele fazia Tá, antes. mas isso não é algo que as pessoas criaram. Isso é algo que ele... Que seja. Mas aí o Flamengo faz o quê? Ele não bota centroavante de reserva. Não acho. Acho que ele tem que tentar manter o melhor elenco possível. O Pedro jogou Só que eu e- acho que, assim, o Flamengo tem que tentar manter o melhor elenco possível. E nessa tentativa do Flamengo, a gente não pode externar que exista algo que está acontecendo. Que é o tudo Gabigol bem. não está feliz no banco. Mas sempre vai ter isso, porque se o Ele Gabigol... nunca está feliz no banco. sempre vai ter Sim. isso, porque se o Gabigol... Ele, qualquer centroavante. se o Gabigol e Pedro jogarem o André junto... vai falar, quando o Nenê jogava no Vasco, é um fato que o Nenê não gostava de ficar no banco. É um contexto completamente diferente. Mas o Nenê nunca gostou de ser reserva. Os jogadores e desse externava tipo- com ações, com palavras que ele não gostava, não gostava de ficar no qualquer banco. jogador desse Independente. Que aí a galera pode analisar. Mas, pô, o Nenê pro Vasco... É muito bom o Nenê entrar no segundo tempo, porque tem bola parada. Então tudo o problema- mais. então Ele o problema fica é se o feliz Nenê ganhando. tá triste no banco. Mas uma coisa é, o Vasco, pro Vasco é bom o Nenê entrar no segundo tempo e bater uma falta. Outra coisa é o Nenê estar de acordo com isso que ele acho tá que ele tá Ele analisando. vai jogar mais um ano Eu agora. acho, então. acho que essa discussão, por exemplo, se o Nenê tá triste no banco, O que eu tô falando é que o secundário. Gabigol externou várias vezes. Se a gente assistir Completamente entrevista secundário. Se é do importante- Gabigol no Pode Pá e o que o Gabigol Tudo falou bem, no ano passado assim, não, mas o Gabigol e o Pedro podem jogar juntos. Tá, mas eu não quero jogar junto, eu quero a vaga do Pedro. Ele falou isso. Não, Quem não entendeu? posição. Posição. Não. Assim ele nunca falou, não. Eu quero deu a jogar. entender, deu a Eu entender. quero disputar a vaga de ele dá a centroavante. entender uma Não coisa, quero mais falar ser outra. improvisado. Foi o que ele falou. Tá, Na época mas do Vitor quem Pereira. está na Não. vaga de centroavante? É o Pedro. O Pedro. Pô, é isso. Isso aí não tem o que interpretar. Mas, cara, ele Se ele falou quer ele- a vaga de centroavante, ele- o Pedro está na vaga de centroavante, Mas ele ele quer não ser foi, mas eu titular. acho que ele não foi polêmico, não foi nada. Ele falou a opinião dele. Tanto que não deu polêmica. Eu acho que ele na falou, real, assim, deu o Flamengo só polêmica. tem- Deu. Deu, a gente tá falando até hoje. Né? Você que tá Cavando isso aí, Não, Eu sei, eu eu sei. tô cavando. Aí, polêmica. os caras estão pegando teu pé. O cara tá Eu tô certo aqui, cavando, ó. é Colocou óbvio, eu polêmica, aqui, eu ó. lembro de O cara polêmica. chegou no microfone, Ele ele discutiu foi a no vaga microfone, dele. Ele falou. Ele foi e falou, eu quero a vaga ali de centroavante. Quem está na vaga? É tipo eu chegar, André, quero muito ser o narrador da Vasco TV. Ah, Quem não, tá mas eu não narrando? quero competir com o André, pô. Porra, quem Pô, tá quem tá narrando é o André, porra. Mas aí, voltamos aos anos Caralho. 70, que tem um narrador só, um narrador a cada tempo, dois narradores Mas, juntos. mano, Não. então, o que eu tenho que entender daquela Não, Eu tenho que não, entender cara, que ele vai jogar na posição Ele, dele, ele mas não jogar falou, juntos. eu ele se tenho que manifestou, entender. deu a opinião dele. Eu não lembro de polêmica que criou sabe uma que tem que crise no entender? clube. Não, Não, crise que no tem- clube acho que não, pô. Não, então, o que A tem que polêmica entender... foi. E ele, Não. ele ainda jogava ali, né? Com o Vitor Pereira, quando ele falou isso. Depois ele foi perdendo a vaga. O que tem- Mas ele jogava pelo lado direito ali, depois ele. Isso aí- Aí ele se machucou. Pra mim, isso ele- é igual o programa do Formiga, polêmicas vazias. A discussão completamente secundária. O Não mais acho. importante... É lógico, o mais importante não é se o Nenê tá no banco do Vasco. O mais importante é se o time do Vasco tá jogando bem Cara, com o jogador mas- que tá no mas lugar nesse caso dele. é diferente. Sabe outra Marcelo? coisa que é o mais importante? Ele tá falando de um dos maiores ídolos da história do clube. A cara. torcida do Flamengo não discute isso. Pode botar o Discute. Zico no banco? Cadê Poderia você? botar o Zico no banco? Torcida Ia ser pede. polêmico. Vamos trazer pro dia passado. O Zico Pô, mas era o que o não. Gabigol é hoje. Bota o Zico Era. nessa discussão. Mas é, porra. Desculpa. não tem, é que vocês não não Botou querem o ver, Imperador pô. no banco em 2009. É, e o Gabriel tá numa prateleira bem acima do Imperador, né? Do Flamengo. Bem acima. Bem. Idolatria eu não bastante. sei porque a galera é foda, né? Idolatria é um negócio particular. diferente, né? Mas é porque... Não, Mas eu acho que ele particular. fez muito mais. A questão polêmica é assim, se Mas o fosse, André também jogou se fosse um muito jogador, pouco, por né? exemplo, o Luiz Henrique chega no Flamengo e fica no banco. É uma coisa. Ah, mas o Luiz Henrique seria titular em outro clube. Seria. Mas a gente tá falando de um dos maiores... Ele podia ser titular no Flamengo mas a também. gente tá falando de um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Sim, Cantarelli. Então, assim, um dos maiores ídolos da história do Flamengo no banco é óbvio O que problema vai do gerar futebol um é porquê. performance, cara. Se o cara não tá jogando... Eu entendo, Beto, mas é uma parada que não é algo... Mas aí, se você normal. fosse diretoria do Flamengo, você faria o quê, por exemplo? Não, eu sou diretoria do Flamengo, eu tento manter os dois. Então, aí como é que Mas você o que eu faz? tô falando é- Aí como é que você faz pra Eu tento fazer até um certo ponto. Aí como é que você faz pra fazer o que tá no banco feliz? Porque os dois... Difícil. Acho que é impossível. No caso do Gabigol, é impossível. Ah, então, não tem, então o problema não... Felicidade é Aí, cair, o salário dele em dia e ele se não treinar. tá solucionado... Fala pra ele assim, irmão, você vai ter as mesmas oportunidades pra poder mostrar. E se você... Esse é papel do treinador, né? Da diretoria. E se você... Vou te garantir aqui, se você... Vou te dar a oportunidade, se você responder... É meritocracia. É que tem que fazer Mas isso. é uma situação Não é complexa. nem a diretoria. A Complexo. diretoria... Mas é uma coisa. Nesse A gente caso, não é uma situação normal. É uma situação Na complexa. real, o Flamengo só normal. tem um titular absoluto, né? O Arrascaeta. Arrascaeta. É o único. Não tem ninguém que briga O com Gá. ele por posição.
Pulgar também? Hoje o Pulgar ganhou essa posição. Mas o né? Arrascaeta é titular absoluto desde 2019. O Arrascaeta nunca teve nada... Só o Abel. Pô, mas aí é loucura, No início, né? É loucura. Mas eu acho assim, a grande questão não é torcer pra dar certo, pra dar errado. Não é essa a questão. A questão é você observar o que está acontecendo. Sim. Existe uma situação complexa. E que óbvio que ela vai ser retratada enquanto o Gabigol estiver no banco. Sabe o que eu quero saber? Se vamos ter essa discussão no meio do ano, se o Diniz botar Ganso ou Renato Augusto no banco. Teremos. Não, mas eu acho que Nesse Mas eu acho que é nível? diferente. Ali é diferente pela idade dos caras, meu irmão. O Gabigol, segundo maior da história Sempre do vai ser. Flamengo, E o Gabigol bateu. tem 26 anos, Não, cara. sempre vai ser... É o que eu falo. O Renato chega É no o que outro eu falo. momento. Sempre Não, o vai Renato ser... chega sabendo que é isso. Você vai jogar um Sempre jogo vai aqui, ser um jogo jogo, ali, não, um jogo O aqui. Fred virou reserva do Cano. E aceitou, pô. Com Mas 38 ele ia anos de parar de idade. jogar, pô. O Nenê, com 40 anos, pô. já aceitou no banco. Com 40. Porque o Nenê não tem na cabeça dele que vai parar de jogar. Porque assim, Vai eu quero que vocês E o me Vasco digam... resolveu o problema. Eu Não quero- vai conseguir. eu Não, quero e que quando vocês ele me quando ele digam... parar de jogar, ele vira dirigente. Eu quero que vocês me digam outro paralelo de uma discussão que ficou se tornando 6 meses, 2 anos em relação a 2 jogadores. Porque o Pedro tá insatisfeito que tá no banco. Não pode o Pedro ficar no banco. Não, quer ver, ó? O Pedro tem que sair pro Palmeiras. O Gabigol não pode ficar no banco. Eu quero que vocês citem outro exemplo de outro clube do futebol brasileiro que tenha ocorrido isso. O quê? Na história. Mas porque eu não tenho Nunca teve. segundo maior ídolo do clube no nunca- banco. não. Não, e vamos lá. Na história Ano passado, do o clube. Flamengo foi campeão de quê? ano É, passado? uma situação Não, diferente. Então foi um fracasso. Foi. um fracasso. Pelo que o Flamengo gasta, Foi foi um um fracasso. fracasso. Se esse ano não ganhar nada de novo, Outro fracasso. Outro fracasso. aí tá dando errado. Tá dando errado. Então tem alguma coisa que tem que acontecer, né? Sim, mas aí é exercício de Tem que esperar futurologia. mais, né? Não, e até Não anda com pouco, é um- Não, mas aí é até pequeno. maior do que Não, grupo, mas aí a gente diretoria, tem que ver né? o que aconteceu. Sim, diretoria. Porque os erros, por exemplo, o erro do Flamengo em 2023 claramente foi escolha de técnico. Não foi escolha de técnico? Entre outros, mas Entre também. outros, mas pra o- mim foi. O Também. principal não foi escolha de técnico. Se a gente pegar a Se temporada... o Dorival ficasse, teria sido diferente, mas... Completamente diferente. Vamos lá. Eu vou dizer que vai ganhar tudo, Em mas ia ser 2024, Alguma coisa é ganhar. Alguma coisa é ganhar. Em 2024, o principal erro vai ser escolha de técnico? Não. 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 Então o diagnóstico é diferente. Se tudo der errado esse ano, o diagnóstico vai ser diferente do 2023. Eu acho que vai vai dar ser igual. Eu Mas o acho que vai técnico dar pode não dar certo. certo. Pode não dar certo. Mas aí não é a questão da escolha. Não é, não. Não. Pelo que parece hoje, pra gente mudar de assunto, me parece que hoje o ambiente existe muito bem até, pra se jogar bola. Não sei. Porque quem tá lá... Não tô lá. Não, quem tá lá no Orlando tá dizendo que isso dá pra ver. Então, assim, time bola tem. Agora, se vai dar certo no campo, a gente vai ter que ver a parte da temporada. Sim, sim. É uma E acho parada que o que eu- Gabigol é aquilo, cara. O Gabigol, ele tem 24, aí... Até pra ele sair desse caso de graça, de graça não é pra ele, né? De graça é pro Flamengo, porque pra ele não. é com Tem baita luvas. salário. Luvas. Até pra ele esse ano Só que é uma parada um que ano eu- maravilhoso só pra pra ele encerrar. jogar, meter gol e... vocês me querem? Não, eu vou sair. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.